Para mim é um grande prazer. Eu adoro vir aqui. Eu me sinto muito bem. Mas o trabalho, hein? Mas é para idosos mais pobres, né? Vocês estão na América, né? Já não são pobres, né? Essa é minha neta. Bom, nós vamos falar sobre Jesus. Gostaria que vocês imaginassem que é algo que eu geralmente faço. Às vezes eu tento voltar para aquela época de Jesus. De tentar me situar naquele tempo. 2000 anos se passaram e os tempos de hoje não são aqueles tempos. Então, o que é que eu vejo naquela época? Uma cidade relativamente pobre, envolvida por uma atmosfera em que as pessoas estavam ali oprimidas. Jerusalém era uma cidade oprimida. Havia o domínio romano. O povo não tinha liberdade. Não havia direitos. Eles estavam ali sob o domínio romano. Ali existiam reis, soldados, pastores, e a maioria era pobre. A maioria era pobre. Não havia luz, não havia serviço médico, havia um pequeno comércio. Importante a gente entender que Jerusalém, embora fosse uma cidade muito habitada, mas não havia estradas, havia caminhos. Haviam poderosos, mas a maioria era pobre. Até que alguém ouviu falar que apareceu um galileu, um jovem galileu de 30 anos, dizendo algumas coisas para o povo. E certamente o que ele dizia não despertava o menor interesse nem da cidade, nem dos poderosos. Porque ele chegou pela periferia. Ele chegou pela periferia. Não era conhecido, não era ninguém conhecido, porque era filho de um carpinteiro. E um simples carpinteiro. E sendo jovem, não deveria dizer nada de interessante, porque não era um sábio, porque não era mais velho. Mas ele foi pela periferia. E chegou nos ouvidos dos poderosos, dos governantes, que ele começou a falar, esse Galileu, dizendo assim: olha, se arrependam porque está chegando uma nova era. Então ele falava de uma nova era, de um novo estado, de uma nova situação. Ele falava o que as pessoas precisavam ouvir e até queriam ouvir, o povão. Os poderosos não, porque incomodava. Então ele chegou agradando o povo e incomodando os dirigentes. Porque ele falava de uma nova era.
Repito, no começo ele foi desprezado. Mas ele começou a levar também uma assistência ao povo. É lógico, se você oferecer aqui assistência médica gratuita, vai todo mundo para lá. E ele ofereceu assistência médica gratuita. Ele curava as pessoas. Olha que chamariz. Há 2000 anos. Agora atrairia, imagine naquela época que não existia qualquer tipo de assistência médica. Então, ele curava as pessoas. Ele não falava só. Porque a fala dele era uma fala muito simples. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependam-se porque tem aí uma nova era, um novo estado, uma nova situação. Então ele começou a incomodar porque as pessoas iam ouvi-lo. E ele não falava num lugar só, ele não tinha um centro, uma igreja. Ele falava na praça, ele falava na casa de um, na casa de outro. Porque tinha uma personalidade um tanto quanto atrevida, extrovertida, cativante. Ele não era introvertido. Ele não era calado. Ele falava. Ele não se recusava ao contato, embora às vezes não queria o contato. Poucas vezes ele não quis o contato. Poucas vezes ele recusou o contato, mas na maioria das vezes ele estabelecia contato com as pessoas, ouvia, dizia uma coisa aqui, uma coisa ali, sempre na periferia, sempre com o povo. Agiu de forma política, extremamente política. Uma política que não era partidária, ele não estava do lado de nenhum partido, ele estava a favor das próprias ideias. Ele não era contra ninguém, era a favor das ideias dele. Aí ele passou a incomodar porque ele atraía as pessoas. Todo mundo queria saber o que aquele homem dizia. E era um simples homem. Não era uma pessoa que saía faíscas de luz, não. Porque a ideia, talvez, que a gente tenha é de que se visse ele, ele se destacaria no meio das pessoas. De jeito nenhum. Era um judeu como outro qualquer. Não tinha nenhuma característica especial. Tem gente que diz, não, mas ele usava uma roupa muito limpa. Como assim? Não tinha máquina de lavar? A roupa dele era lavada como as outras roupas eram lavadas. Ah, mas era um branco de uma alvura imensa. Como assim? Não tinha o sabão em pó que tem hoje. Não era assim. Era uma figura normal. Absolutamente normal. Se destacava pela fala e pelo olhar. Sim, aí era um destaque. Era um destaque. Porque a fala... Não pensem que era uma fala mansa. Vocês podem perguntar assim, como é que ele sabe? Isso está escrito. O que eu estou descrevendo é o que está escrito. Eu não estou interpretando. A fala dele era uma fala incisiva, segura. Não era vacilante. De alguém que sabia o que estava dizendo. E outra coisa, quase sempre tinha a última palavra. Não levava desaforo para casa, como a gente diz. Ele sempre tinha uma resposta a dar à altura da pergunta ou da afirmação de alguém. Só teve um momento que ele não disse nada, ficou calado porque não tinha o que dizer. Provavelmente o silêncio dele era mais importante do que ele falasse. Quando foi perguntado a ele o que é a verdade, o que ele respondeu?
nada. Provavelmente, penso eu, interpretação minha, porque não há uma verdade. Quando Pilatos perguntou ele o que é a verdade, ele ficou calado, não disse nada. Porque noutra feita ele tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Pilatos perguntou, ele se omitiu. Mas ele fazia questão de dizer alguma coisa. Andava para aqui, andava para ali, caminhava de um lado, caminhava do outro. Foram quase 3 anos pregando, dizendo um bocado de coisa, incomodando. Não fazia questão de estar no lugar mais alto, nem de aparecer mais do que já tinha aparecido. Ora, alguém que cura o outro que era cego, ou alguém que cura o outro que era paralítico, já apareceu. Já ganhou destaque. E não pense que o destaque dele naquela época foram as palavras. Porque a palavra entra por aqui e sai por ali. O destaque se deu pelos feitos, porque as palavras foram grafadas depois. Depois é que se leu. Para quantas pessoas ele falava? Para multidões? De jeito nenhum. Vocês estão me ouvindo? Porque tem um microfone. Porque se aqui tivesse uma multidão, quem estivesse lá no final não me ouviria. Não me ouviria. Ele falava para poucas pessoas. Poucas pessoas. Poucas pessoas ouviam. Não tinha microfone, não tinha megafone. Ele não falava gritando, nem botava assim, ó, me ouço, não. Só ouvia quem estava perto. Podia até ter uma multidão, mas quem ouvia é quem estava perto. A imagem que a gente tem que ele falava para a humanidade não era para a humanidade, era para quem estava ali próximo. Incomodou. Incomodou muito. Porque só se falava nesse jovem galileu. E aí ele começou a ser perseguido, claro. É o preço que se paga por se ter destaque e se falar algo que incomoda pessoas, poderosos, o poder. Então, ele sabia que estava pagando esse preço. A certa altura da vida dele, já faltando poucos meses para ele ser preso, ele aí não se escondeu mais. Ele aí afrontou. E quando eu digo afrontar, está no Evangelho. Ele resolveu entrar na cidade no domingo de Ramos contra tudo e contra todos. Foi aconselhado a não entrar, mas ele entrou. E entrou porque ele quis montado no animal. Porque ele podia ir andando, mas ele foi montado no animal para ser visto, propositadamente para ser visto. Então ele afrontou também, no final. No começo não. No começo ele ia pela periferia, mas no final ele afrontou. Propositadamente. Sabia que estava pagando um preço por aquilo. A essa altura as ideias dele já estavam de boca em boca. Todo mundo falava, mas não falava o que ele pregava, falava o que ele fazia. O que ele pregava só ficou conhecido muito tempo depois, porque se apressou em anotar. Muita coisa se perdeu. Muita coisa se perdeu. Comia na casa de um, comia na casa de outro, ia uma festa aqui, uma festa ali, porque Jesus era um judeu, um ser humano como qualquer outro ser humano. A diferença é a sabedoria dele, porque ele falava coisas que não era do conhecimento de ninguém, ninguém intuía sobre aquilo.
Ele trazia uma mensagem totalmente diferente da mensagem judaica. Qual era a diferença? Vocês imaginam o que ele falava de diferente? O que vinha para contrastar? E embora ele dissesse, olha, eu não vim destruir a lei, mas só lhe dar cumprimento. E os intérpretes de Jesus pensam que ele estava dizendo assim, eu não vim destruir a lei de Moisés. Foi o que ele mais destruiu. Não, não era a lei de Moisés que ele estava se referindo. Eu não vim destruir a lei de Deus, eu vim dar cumprimento. Mas a doutrina dele era totalmente oposta à doutrina judaica. Totalmente oposta. Porque a doutrina judaica dizia olho por olho, dente por dente. Isto é, se alguém lhe fizer uma coisa, você tem o direito de revidar. E ele veio com a doutrina oposta. Amai os vossos inimigos. Totalmente oposta. Ele falava exatamente ao contrário daquilo. Ele se opunha àquele tipo de vida. Enquanto o Deus da época dele era Jeová, que impôs a Jó o sacrifício, que se vingava do humano, Jesus disse, ó, Deus é Pai, não tem nada disso, Deus é Pai. Deus está ali para ajudar, contribuir, fazer evoluir. Uma doutrina totalmente oposta. Mas isso foi sendo visto não pelos romanos poderosos, mas pelos próprios judeus. Foram os judeus que condenaram Jesus, não foram os romanos. A crucificação foi promovida pelo Sinédrio, isto é, pela ordem religiosa vigente, porque ele se opunha à ordem religiosa vigente. A doutrina dele contrariava a ordem religiosa vigente. Ele atingia os poderosos romanos, mas ele incomodou muito mais os judeus, seus patrícios, do que os romanos. Por isso que ele foi crucificado. A crucificação é um instrumento judeu. Ele pagou um preço alto? Não, o preço foi justo. Do ponto de vista criminal, do ponto de vista legal, o preço que Jesus pagou foi um preço justo. A crucificação era um instrumento para aqueles que violassem regras, violassem a lei. E ele foi condenado pelo povo, pelo próprio povo que ele ajudava, ele foi condenado. Sob o olhar do romano. O governador da Judéia lavou as mãos, ó. Não tem nada a ver com isso. Vocês querem condenar? Então está condenado. Então, ele pagou um preço, entre aspas, justo, legal, à época. A crucificação era um instrumento típico daquela época. Tanto é que não foi só ele que foi crucificado. Outros também foram crucificados. Era um instrumento comum de morte. Ele foi condenado à morte. Tanto aquela época como hoje é um instrumento legal. Aqui nos Estados Unidos é um instrumento legal. Em alguns estados há pena de morte. É um instrumento legal. Não estou dizendo que eu sou a favor, mas é um instrumento legal. Está lá, o Estado condena a morte. Então ele foi condenado à morte porque ele infringiu regras. Ele sabia que estava infringindo regras. E eu pergunto a vocês, será que vocês estão dispostos a pagar um preço por serem espíritas? A crucificação de hoje não é aquela. A de hoje é, eu preciso pagar um preço por ser espírita. Qual é o preço de ser espírita? É o preço da consciência de ser espírito. E é um preço alto, não pense que é barato, não. A maioria não quer pagar esse preço. A maioria não quer esse cálice, porque é um cálice difícil de ser bebido. Difícil. Porque a vida material lhe convida para algo diferente, para uma experiência diferente. Então você é espírito, mas você, peraí, agora não. Você quer ver? Olha o preço. Olha a crucificação de hoje.
Você é espírito, sabe que a vida verdadeira é a vida espiritual. Sabe que a morte não é o fim, que morrer é a libertação. Mas quando chega perto da morte, o que você faz? Eu não quero morrer. Então você quer beber esse cálice? Você não quer beber esse cálice. Adoece, faz um pacto. Olha, se eu não morrer, eu prometo que eu melhoro. Então, você não quer beber esse cálice. Você não aceita a crucificação moderna. A crucificação do espírita seria pagar esse preço. Pague o preço por ser espírito. Mas você não quer pagar o preço. Você fica com medo de morrer. Você acredita, mas não vive. A sua crença, ela não é libertadora, ela é aprisionante. Porque ela não leva você a esse estado de liberdade, de dizer, não, que venha, não tem que morrer, eu não vou me libertar, eu não vou sair da experiência. Então, nós não queremos essa crucificação. Então, se vocês perguntarem, será que Jesus sofreu na cruz? Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava pagando um preço legítimo à época. Doeu? Claro que doeu. Você enfiar um prego na mão, você vai ver o que dói. Claro que doeu. Claro que sofreu, entre aspas, mas não pense que esse tenha sido o grande sofrimento de Jesus. Diz o Espírito Emmanuel que o verdadeiro sofrimento de Jesus não foi o físico de ser crucificado, foi o de reencarnar, foi o de ter que descer a esse nível humano. Esse tenha sido o maior sofrimento. Mas trazendo para os dias de hoje, e você? Será que pagaria esse preço de hoje? Não é ser crucificado, porque não vai ser crucificado. É de assumir a condição de ser espírito. Quem topa? Pouquíssimos. Quase nenhum. Quer, de alguma maneira, que essa crença ou essas ideias lhe salve. Eu preciso resolver meu problema. Meu problema é uma doença, meu problema é uma perturbação, meu problema é minha família, meu filho, é minha mãe, é meu pai, é alguém. Então você quer aquela doutrina, aquela religião, para resolver problemas. Mas na hora que você tem que assumir o que essa doutrina propõe, não, peraí, não é bem assim. Então nós somos utilitaristas com o Espiritismo. Mas eu não digo isso como uma crítica, não. Eu digo isso como uma constatação do nosso nível de evolução. Eu constato isso. Nós ainda estamos nesse nível de usar. O que é melhor? Na época de Jesus, ele não encontrou ninguém que assumisse o que ele dizia. Ninguém viveu. Porque na hora H não ficou um. O mais amigo negou ele 3 vezes. Ele não achou ninguém para seguir a doutrina dele. Ninguém. Todo mundo pulou fora. O que é melhor? Aquela época hoje. Se você tivesse vivido aquela época, você também pularia fora. Hoje, será que você pula fora da doutrina que você abraça? Se pula fora, comece a mudar. Aqueles daquela época não aderiram. Ele teve que buscar um que era contra ele, que foi Paulo de Tarso. Ele teve que buscar um. Ó, eu preciso que alguém continue minha doutrina aí. E pegou um que era contra ele. Talvez hoje a gente devesse ser complacente ou ter compaixão com aqueles que são contra nós, que se opõem ao Espiritismo. Porque nós próprios agimos quase que de forma semelhante, porque não aderimos. Temos nas mãos uma religião fantástica
e não usamos adequadamente conosco. É como você ter um excelente bisturi e não saber cortar. É você ter uma máquina, uma Ferrari e não saber dirigir. O Espiritismo é isso, é uma Ferrari que a gente não sabe dirigir. Embora eu esteja falando na terra do carro, de um carro italiano, né? Mas disse que é a grife dos carros. Eu não tenho uma Ferrari, nunca dirigi uma Ferrari, mas é o que a gente diz. Pois o Espiritismo é uma grande grife, uma grande marca, que a gente não sabe usar. Ainda não sabe usar. Ainda não sabe manejar. Usamos para resolver problemazinhos menores, porque ainda estamos engasgando com problemas menores. Ainda estamos lidando com um instrumento maravilhoso para remover o esmalte da unha e não para tratar da ferida mais profunda, né? E quando eu digo ferida mais profunda, para mim a grande ferida humana não curada, e que desde aquele tempo de Jesus ele quis curar essa ferida e ainda não conseguiu, até hoje nós ainda estamos com ela. Ele começou a pregar, a primeira fala dele foi: endireitai vossas veredas, que é chegado o reino dos céus. Ele começou assim. Porque a grande ferida é curada com a consciência do reino dos céus. A grande ferida de hoje do ser humano é a falta de um sentido para a vida. A grande doença humana é a falta de um sentido para a vida. Nós adoecemos, nós ficamos doentes. Não é que nós morremos, não, porque a morte não é nada demais, mas nós adoecemos porque não encontramos um sentido e significado para a própria vida. Quando você encontra um sentido e significado para a vida, o adoecer físico é plenamente compreendido e não há um adoecer psíquico, porque você encontrou o sentido e o significado para a sua vida. Então essa é a ferida de hoje. E nós não estamos usando o Espiritismo para curar essa ferida. Nós estamos usando o Espiritismo para curar pequenos arranhões no corpo, ainda no corpo. Uns estão tentando curar as feridas da alma, outros ainda usando o Espiritismo para a ferida do corpo. Eu tinha uma paciente que ela me mostrou o que era isso. Ela disse: Adenal, onde é que fica seu centro? Como se fosse meu. Aí eu disse: olha, fica em tal lugar, dei o endereço a ela. E achei estranho porque ela queria ir lá. Ele disse: olha, eu não quero ser espírita não, eu vou lá, eu estou solteira, quem sabe lá eu arranjo alguém. Então, ela via o centro espírita como um local para arranjar um companheiro. Não acho nada demais isso, mas é reflexo do que nós queremos com essa doutrina. Somos utilitaristas, pragmáticos. Nós não usamos como deveríamos usar. Jerusalém já passou. Jerusalém não é esta cidade, não é o Brasil, não é os Estados Unidos. Tudo aquilo já passou. Jesus não é aquele Jesus. Hoje nós somos espíritos que temos um adiantamento maior do que aquela época, embora a ferida ainda continue. Mas adiantamos, aprendemos muita coisa, evoluímos. Não somos os mesmos daquela época. Então nós temos que aplicar os ensinamentos de Jesus de uma forma diferente, porque já evoluímos. O evangelho não pode ser um evangelho morto, tem que ser um evangelho vivo. O que é um evangelho vivo? Evangelho significa boa nova. Evangelho é o Novo Testamento. São as palavras e ensinamentos de Jesus que estão no evangelho. São 4 evangelhos: o de Mateus, o de Lucas, o de Marcos e o de João.
o conteúdo do Evangelho que está no Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem mais do que o Evangelho, porque tem as cartas de Paulo, que não são o Evangelho. O Evangelho são os 4 Evangelhos. Ali estão os ensinamentos de Jesus. O que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, são interpretações do Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é: há um reino dos céus. Há algo em você que você tem que integrar, que a partir daí você se liberta. E esse algo é a consciência de ser espírito. Hoje, então, não se trata de você usar o Evangelho como naquela época. Jesus estava pregando para espíritos ainda muito ignorantes. E nós não somos muito ignorantes. Nós já evoluímos. Nós já crescemos. Então, eu não vou pregar a mesma coisa. Eu não vou chegar para vocês e dizerem assim: olha, o Evangelho é você perdoar o próximo. Alguém aqui desconhece isto? Todo mundo sabe o que é isso. Eu não vou pregar isto. Eu vou explicar o que é perdoar. O Evangelho hoje tem que ser explicado, ensinado de outra maneira. Porque a palavra que foi dita há 2000 anos, hoje precisa ser melhor compreendida, porque nós estamos vivendo outra época. Antigamente, naquela época, você podia cuspir numa pessoa. Você poderia bater até numa pessoa que lhe agredisse. Isso era lícito, era legal. Hoje, todo mundo sabe que não deve fazer isso. Quem aqui faz isso? Acredito que ninguém. Ninguém faz isso. Então você não precisa aprender isto. Porque você não faz isso. Pode ter um ou outro aqui que... não sei. Estou supondo, né? Então eu tenho que explicar o que é o perdão. Eu não vou dizer: olha, perdoe o seu irmão que lhe agrediu, porque você já faz isso se calando, você já faz isso se afastando. Você precisa aprender uma outra coisa, que é o perdão. Você precisa aprender que o perdão, ou o Evangelho vivo hoje seria: olha, se alguém lhe agrediu, pergunte a você mesmo qual é o seu problema. E não simplesmente o que você deve fazer com o outro. Porque o problema agora é você. Perdoar é resolver o seu problema. Perdoar não é você dizer: eu não tenho raiva de você. Perdão hoje tem que ser entendido como sendo: olha, eu preciso resolver o meu problema. Por que eu tenho essa mágoa? Por que eu fico pensando na pessoa? Por que eu não esqueço? Então eu tenho que resolver o meu problema. O Evangelho vivo significa: nos dias de hoje, o cristão, o espírita, tem que aprender a aplicar para os dias de hoje consigo mesmo. Jesus não falava uma doutrina para você aprender a se comportar na rua, não. E tem gente que pensa que o Evangelho é para você aprender a se comportar. Ele não falava para você aprender a se comportar. Tudo o que ele dizia fazia com que a pessoa se voltasse para si. Ele obrigava a pessoa a pensar: e eu? Mas tem gente que ainda prega o Evangelho como um comportamento. Você precisa se comportar assim em sociedade. Não precisa mais. Porque você já faz isso até por uma obrigação social. Porque você já evoluiu. Ele fazia você a se voltar para dentro de você. Então o Evangelho hoje tem que levar as pessoas a se voltarem para dentro delas. E não para fora. Para fora é obrigação. Para dentro é necessidade. O Evangelho hoje tem que ser pregado para levar o cristão, o espírita, a se voltar para si. E eu? O que está acontecendo comigo? O que eu faço comigo? Não é o que eu faço na sociedade.
Porque as regras são claras, as regras sociais são claras. Você vai num lugar público, numa repartição, num comércio, num shopping, numa loja, você tem que tratar bem as pessoas. Você não precisa aprender isso no centro espírita. Ou precisa? Não precisa. Eu ando todo dia, 6 horas da manhã. Aqui, tá escuro. Ando na rua. 6 horas da manhã, como hoje. Saí para andar, estava escuro. As pessoas, todas que eu encontro gente na rua andando no escuro, me dão um bom dia. Todas, ainda não encontrei um. O que eu primeiro também dou. Dou bom dia a todo mundo. Precisa aprender isso no centro espírita? Você tem que cumprimentar as pessoas? Não precisa. Então, você tem que aprender outras coisas transcendentes. Mais do que a sociedade lhe obriga a fazer. Mais do que. Você precisa aprender no centro espírita que você tem que se relacionar bem com as pessoas. Você não precisa aprender isso aqui. Aqui você tem que aprender, porque o Evangelho é isto. Hoje você é um espírito. O que você vai fazer com isto? É isso que você vai aprender no centro espírita. Você é um espírito. Aqui você não precisa mais aprender a acreditar que tem espíritos. Se tem alguém aqui precisando acreditar, está atrasado. Está atrasado. Nós já estamos em 2015. Você precisa acreditar, você está no século retrasado. Você está atrasado. Se você ainda tem dúvida, será que tem? Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém na minha casa? Olha, eu fico todo arrepiado. Fulano, o espírito é você. Você que é um espírito. É você que o corpo morre e você continua vivo. É você. O que é que você vai fazer com isto? Então, é algo mais vivo. É algo mais vivo. É uma doutrina mais viva. Você vai fazer o que com esta informação? Porque se você sair daqui pensando assim, poxa, será que existe mesmo? Eu acho que existe esse negócio de espírito. É melhor você ir para a Igreja Universal. Vá. Que lá basta que você aceite Jesus e pague o dízimo. Porque o dízimo tem que sair, né? Não sair não é Igreja Universal. Não, aqui não é para isto. Eu não vou provar a vocês que espírito existe. Não. Eu quero que vocês saiam daqui incomodados. Incomodados. Eu não quero que vocês saiam daqui satisfeitos. Incomodados. Totalmente incomodados. Inquietos. Quase que perturbados. Eu não vou dizer isso. Porque senão Marisa não me chama mais para vir aqui. Perturbado não, mas incomodados. Poxa, me incomodou aquilo que o sujeito disse, que eu sou um espírito. Eu quero isto. Não quero ninguém feliz. Saiam daqui incomodados. Se possível, com raiva. Estou com raiva porque eu sou espírito. Pode sair com raiva. Mas se sair todo mundo em paz, assim, olha que coisa maravilhosa. Não é isto. Não é isto. Porque isso não é real. O real é o incômodo. Incomodem-se, porque o que ele disse, arrependei-vos que é chegado o Reino dos Céus, arrependei-vos e olha, gente, se incomode. Faça alguma coisa porque o negócio é sério. Então, saiam daqui incomodados. Eu sou um espírito. Sou eu. Esse corpo morre, como é que eu vou estar? O que é que eu vou fazer de mim mesmo? Esse é o Evangelho que nos dias de hoje nós precisamos pregar e vivenciar. Outra coisa que é importante, que não é mais Jerusalém. Se alguém disser que Salvador é Jerusalém, que Estados Unidos, a Flórida é Jerusalém, não é Jerusalém. Aquilo já passou, aquilo já acabou. Não é a mesma, não são os mesmos espíritos.
A realidade de hoje é outra. Então, dentro deste panorama, dentro desta realidade, eu diria assim, gente, se você é espírito, pare e é imortal, pare de se condenar. Pare de se condenar. Pare de se agredir. Pare de se diminuir. Quando às vezes eu li alguém dizer assim, não, nós somos um grão de areia. Eu não sou um grão de areia. Ninguém é grão de areia. Grão de areia é uma coisa muito simples. É uma pedrinha. O espírito é a obra-prima de Deus. Espera aí. Não, você não é um nada. Você é o único ser que tem a prerrogativa da comunhão com Deus. Ora, se você tem essa prerrogativa, você não pode ser um nada. Então, não aceite nenhuma doutrina que lhe obrigue a se pensar um nada, um grão de areia. Você é o Espírito. Você é a obra-prima de Deus. Então, não se inferiorize. Não se inferiorize. Não se julgue, não se culpe, não se inferiorize. Você é muito mais do que você imagina. Mesmo tendo feito as besteiras que você já fez. Mesmo assim. Aquilo que você fez. Não pense que por isto você é menor do que qualquer outro que esteja aqui. Porque a gente costuma se culpar. Costuma se culpar. O outro chegou lá no centro e queria que eu afastasse certas pessoas que eles sabiam que eram pessoas que tinham feito algumas atitudes inadequadas. Eu disse, por que eu vou fazer isso? Não é porque você não conhece, nem quero conhecer. Nem quero conhecer. Aqui é um lugar inclusivo, de incluir, não de excluir. Não tem ninguém perfeito. Ah, mas vou dizer, ela fez 2 abortos. E daí? Daí, eu vou separar as pessoas, não vai ficar ninguém. Não vai ficar ninguém. Não por isso, por vários motivos. Não, não sou eu que vou julgar, não. Pode deixar trabalhando. Pode deixar trabalhando normalmente. E nem me diga o que fulano foi, fez, porque eu não quero saber. Me interessa daqui para frente. Daqui para frente. E se aqui agir de forma inadequada, eu não vou expulsar, não. Eu vou chamar e vou orientar. E vai continuar trabalhando. Talvez não no mesmo lugar, passa um tempo para aprender a fazer diferente. Aqui não é lugar de se expulsar ninguém. Eu não estou dizendo aqui KSSF, não. Eu estou falando do La Harmonia, porque lá eu ajo assim. Porque o Evangelho me ensina isto. A incluir pessoas. A não excluir pessoas. Ao dizer isso, não estou me referindo a nada que acontece aqui. Isso me veio à mente agora. Por quê? Porque nós costumamos nos julgar, nós costumamos julgar os outros, nós costumamos nos excluir, nós costumamos excluir pessoas. Então, não se exclua porque você cometeu esse ou aquele equívoco na vida. Continue atuando, trabalhando, crescendo e se sentindo conectado ao divino. Nós nunca nos apartamos de Deus. Nunca. Nunca nos apartamos de Deus. Disse aqui, no começo da semana, as pessoas vão em busca de Deus. Eu não estou em busca de Deus. Como assim? Se eu estou conectado, se eu nunca me separei, por que eu vou em busca? Eu não vou em busca, não. Lá é ele que vai, eu não vou, não. Aí eu vou me encontrar com Deus. Pode ir. Eu já sei que você não precisa se encontrar, não. Você já está conectado, porque nós somos originários de uma única fonte. O Evangelho deve ser vivido de uma forma coerente. Mas nós ainda temos medo, né?
de vivê-lo coerentemente. Ainda temos medo e precisamos de algumas garantias. Não, eu vou me garantir aqui. Lá no centro tem uma senhora que ela frequenta lá, frequenta a igreja e frequenta a Igreja Universal. Ela é espírita, evangélica e católica. Ela me diz: Adenauer, por via das dúvidas, eu vou nas três. Vai que uma está errada. Eu tenho três, então eu vou me garantir. Quer dizer, essa é a mentalidade, é a nossa mentalidade. Ela apenas tem a coragem de admitir. Nós ficamos assim, ó, por via das dúvidas, eu vou acender uma vela aqui, outra ali, para me garantir. Nós fazemos isso, né? Ainda fazemos assim. Nós não temos a coragem de assumir quem nós somos. Nós ainda precisamos dessas muletas, né? A rigor, nós não precisaríamos de religião, porque somos espíritos. Essa consciência, por si só, seria suficiente para a gente não precisar de religião. Mas ainda precisamos seguir doutrinas para nos garantir. Ó, eu vou me apegar a um espírito, a um mentor, a um guia, porque aí eu estou seguro, porque tem um guia, né? Um dia você vai dispensar mentor, guia, porque você é o seu mentor, você é o seu guia, você se autodetermina. O processo proposto por Jesus é um processo de autodeterminação, de conquista da autodeterminação. Autodeterminar quer dizer, eu sou meu guia, eu sou meu protetor, eu sou protetor de mim mesmo, eu é que sigo a minha lei, a minha forma de viver. Para chegar a esse ponto, você vai ter que libertar-se de um bocado de muleta que você usa, de um bocado de remédio que você usa, de um bocado de pontos de apoio. Você um dia vai precisar encontrar tudo isso em você. Todas essas âncoras têm que ser em você. Mesmo que não seja numa encarnação, mesmo que você precise de várias encarnações, você vai precisar de ser o seu próprio guia, o seu próprio mentor. Você vai ter que construir o seu próprio destino e não ficar se segurando em terceiros. A minha visão de Jesus é uma visão que eu trago para o momento presente, de que a proposta dele era libertar consciências e não criar seguidores. Libertar consciências. Oferecer um produto que você nunca se apartasse dele. É como um amuleto. O amuleto que Jesus oferece é a consciência de você ser espírito. Então você nunca vai perder isso. Não é um objeto que você usa, não é uma cruz, não é um livro. É algo que você permanentemente carrega com você, que é a consciência de ser espírito. Essa é a minha visão de Jesus. O papel que ele me ofereceu foi de chegar a esse ponto. Ó, eu sou um espírito. O que você vai fazer com isto? O que você vai fazer com esta realidade? Por mais que você queira ser seguidor de Jesus e ficar pedindo a ele proteção, um dia você vai ter que admitir que você está só com você mesmo, com essa realidade, e você vai ter que dar conta dessa realidade. E dar conta significa você vai ter que viver, você vai ter que seguir. Você não vai ter que estar sempre se amparando numa ou noutra regra, numa ou outra doutrina. A série de livros que eu escrevi, os 6 livros que eu escrevi, estou terminando o 7º agora, é para levar o leitor a buscar um sentimento pessoal em cima das palavras que ele disse. O objetivo não é atender o intelecto. O objetivo não é trazer uma interpretação nova de Jesus. O objetivo é fazer com que o leitor diga assim, peraí, se Adenauer escreveu isso, que veio do sentimento dele, a partir do momento que ele leu o que Jesus disse, eu vou ler o que Jesus disse e vou encontrar meu próprio sentimento. O objetivo é esse. Se você fizer isso, eu me dou por satisfeito
com minha obra. Aconselho aqueles que adquirirem o livro, um deles, ou todos, preferencialmente todos, bote no cartão de crédito, né? Tome emprestado ao vizinho. Então. Antes de ler o que eu escrevi, leia o que Jesus disse e se pergunte assim, o que é que eu sinto quando eu leio isso? Elabore uma ideia, ou agora eu vou ver o que é que Adenauer sentiu. Não para ver qual o melhor, porque são sentimentos de uma pessoa e de outra, não tem um certo e o outro está errado, não. Eu vou ver qual o de outra pessoa, o que ele sentiu quando ele leu isso aqui. Não é a verdade, não é um padrão, não é um modelo, é o sentimento dele, do autor. Que eu respeito, mas eu tenho o meu, pode ser até coincidente, mas não tem uma verdade, não tem um padrão. Então eu aconselho a ler desta forma. Tá? E era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado e muita paz.